Diz assim a palavra de Deus: Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz seja com você. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com eles foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olharam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Oremos. Pai querido, fale conosco através de tua palavra, que nosso coração seja mais uma vez alvo de tua graça, e que nossa vida seja transformada pela bênção que é a tua palavra transformadora. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. É sempre bom a gente ser convidado para um banquete de pessoas que nos amam tanto. Mas eu teria dificuldade de dizer se não é melhor dar um banquete para quem a gente ama. Como é gostoso a gente ter pessoas que são objeto de nosso amor, de nosso respeito, de nossa consideração. E como é bom preparar o alimento, como é bom preparar a comida, preparar esse jantar, esse banquete para quem a gente ama.
representa acolhimento, mas não representa só comida, porque seria muito desastroso se a gente convidasse as pessoas que a gente ama para a nossa casa e elas dissessem quando entrassem: eu só vim aqui para comer. Que horas vai terminar isso aqui? Porque eu já vou embora. Certo? Porque o que mais a gente quer no jantar não é só comer. Não é só comer comida. É devorar palavras. Não só distribuímos alimento, mas distribuímos na nossa conversa palavras. E nos alimentamos das palavras uns dos outros. E isso faz o banquete entre os seres humanos algo mais do que pura alimentação que animais fazem. Animais juntam em bando, comem, mas não sabem o que é um banquete de humanos, entre pessoas que comem e conversam e falam. Talvez por isso que o banquete na antiguidade sempre foi associado a discurso. A gente tem na antiguidade, por exemplo, o chamado simpósio, daí a palavra simpósio para as grandes conferências que a gente tem hoje. A gente chama de simpósio as conferências, mas é a tradução justamente daquela palavrinha que recebe o nome de um dos diálogos mais importantes de Platão, chamado O Banquete, simpósio. Simpósio é aquilo que, sim, é junto, colocado, todos estão juntos, reunidos naquele lugar. E é interessante como a gente foi chamar de simpósio as conferências onde a gente vai ouvir o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Na antiguidade, os simpósios não eram como os nossos simpósios e conferências, que tem às vezes aquele cafezinho, tem ali só uma recepção, uma espécie de acolhimento. Não, era um grande banquete onde as pessoas se sentam ao redor da mesa e pessoas extremamente ilustres são convidadas para falar. Por exemplo, no banquete que Agatão serve aos seus convivas no diálogo de Platão, no famoso diálogo de Platão, a expectativa toda está em torno de Sócrates. Quando ele chegará, ele vai nos falar sobre o amor e vai nos falar sobre a verdade. E todos estão esperando o discurso de Sócrates, todos estão esperando o que ele vai dizer. E para que você não pense que isso só acontecia no contexto dos gregos, que é uma herança puramente helênica, isso também, e romana também, porque os romanos faziam isso, mas isso também era uma prática curiosamente vívida, muito forte entre os povos chamados semitas. Eles também tinham costume de, nos seus jantares, ouvirem discursos, ensinos. Se ensina comendo palavra, pão e vinho. É assim que as pessoas aprendem. Elas aprendem ouvindo discursos, mas em meio a banquetes, elas estão ouvindo palavras, devorando as palavras, mas também, puxa, mas está uma delícia esse croquete. Que delicioso que está isso aqui, como está gostoso isso aqui. Quem foi que fez? Isso é a receita da minha tataravó. Puxa, mas me passa a receita. Não. Porque o segredo ninguém revela, é o amor, não é? Então é aquele momento em que as pessoas estão sentadas ali. E veja, isso não é só entre os gregos, não é só entre famílias como as nossas, latinas, de origem latina. Os hebreus também faziam isso. Jesus até foi convidado para participar de vários e vários banquetes. Aliás, teve um banquete muito extraordinário. Uma mulher chamada Marta chamou Jesus para comer na sua casa, resolveu fazer um banquete para ele. E aí ela estava indecisa entre fazer a comida e se deliciar com as palavras de Jesus. Maria, sua irmã, não pensou duas vezes, que a comida fique para segundo plano. Eu vou ficar quietinha aqui aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E Jesus ensinava, e Maria ouvia a palavra de Jesus. E Marta, agitada de um lado para o outro, sem saber, vai até Jesus. Jesus, manda essa desocupada me ajudar, senão o jantar não vai sair hoje. E aí Jesus olha para ela: Marta, Marta, você está tão preocupada, correndo de um lado para o outro. Sua mãe escolheu a melhor parte desse banquete. Por que você não vem aqui e se senta junto ao lado dela? Depois a gente vai lá, vai na cozinha, a gente come, mas agora é outro momento. Jesus foi convidado por um fariseu
chamado Simão. Ele foi convidado não porque ele era admirado, mas porque ele desconfiava tanto de Jesus. Jesus era convidado para banquete até quando ele era persona não grata. Simão não gostava de Jesus e resolveu convidar Jesus para um banquete para vir até sua casa. Não recebe Jesus com alegria, não lava os pés de Jesus. Primeira coisa que se faz, sobretudo no Oriente Médio, nesse contexto, sobretudo do povo que vive nos arredores da Galileia, era receber justamente alguém em sua casa, a primeira coisa lavando seus pés, tirando a sujeira dos pés, para que todo mundo possa se sentar à mesa, uma mesa bem rente ao chão, as pernas ficam para fora, fica tudo à vista, tem que ficar limpinho, né? Limpa os pés e ali entra, é recebido com um beijo no rosto. Alguns são capazes de tirar a própria capa, colocar no chão como um tapete, para dizer seja bem-vindo. Mas Jesus não foi recebido assim por Simão, foi recebido com muita indelicadeza, não recebeu um beijo no rosto, nem mandou o criado lavar os pés de Jesus. Jesus vai e se senta à mesa, uma mesa muito parecida com aquela mesa da ceia, em que os pés dos discípulos estavam todos sujos, porque não tinha um criado para lavar os pés. Jesus tinha marcado aquele banquete para comer com eles, mas para ensiná-los uma última vez. Mas agora não, estava todo mundo com os pés limpos, e só Jesus com os pés sujos. Ele queria mostrar quem estava sujo naquela mesa, ele queria mostrar quem estava sujo naquele banquete. É ali que chega uma mulher, que foi objeto da nossa leitura do culto hoje, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Pronto, Jesus está com os pés limpinhos à mesa. Uma mulher com suas lágrimas lavou os pés de Jesus. Jesus está fazendo tantos milagres, que as multidões são tão numerosas, que não dá para pôr na casa de alguém. Então Jesus faz de um monte, de uma planície na região da Galileia, a sua casa, a sua sala, com a sua mesa numa pedra, e ele está ensinando. Mas aquele povo está diante de um banquete, e um banquete não pode faltar comida. Então tem pãozinho, tem peixinho que Jesus faz e multiplica. Eu sei que as pessoas mandam ali uma coisa ou outra, mas isso não vai dar para todo mundo. Jesus, a gente resolve isso, fica tranquilo, não vai faltar comida hoje aqui não. Não vai faltar nem a palavra que alimenta a sua alma, e não vai faltar a palavra que alimenta a comida que alimenta seu corpo. A história do Evangelho é a história de um banquete que a gente espera. Um dia o maior e mais extraordinário dos banquetes, a boda do Cordeiro, a nossa festa com Ele, a nossa festa com o noivo, festa onde a gente vai comer, beber, se alegrar. É isso que a gente espera, banquete. Naturalmente você deve estar se perguntando, Jonas, sobre o que a gente vai falar hoje, porque eu já estou com fome, já nem deu meio-dia, e eu já estou pensando como Marta. Calma. Marta, você está muito agitada pensando no almoço de logo mais. O que mais importa é a melhor parte. E se você escolher a melhor parte nessa manhã, esta é a parte que ninguém vai lhe tirar. Nós estamos diante de um banquete. Um banquete dividido em 3 partes. Do versículo 15 ao versículo 7, o banquete da graça. Do versículo 18 ao versículo 25, o banquete do medo. Do versículo 26 ao versículo 34, o banquete da alegria. Num só banquete, graça, medo e alegria. Que banquete extraordinário é o banquete dessa manhã. Um banquete que começa em primeiro lugar com as ordens de José ao seu administrador. Depois, do seu administrador com seus irmãos. E por fim, de José com seus irmãos. Vamos analisar a primeira parte desse banquete. Vamos ver o que ele nos reserva. Versículo 15. Diz assim: então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Então eles estão levando 3 coisas com eles. Presentes, dinheiro e Benjamim. Levantaram-se,
saem da região de Canaã e vão para a região do Egito. Se apresentam diante de José. O narrador faz questão de mostrar para a gente que José viu Benjamim antes, ou seja, José viu seus irmãos antes e viu o irmão mais moço antes de todo mundo. Ele enxerga o irmão ao lado dos outros irmãos, chama o administrador de sua casa e diz a ele: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Pronto, temos um motivo para um banquete. Qual é o motivo do banquete de José? Qual é a vivência que José tem deste banquete? Um contexto de fome. A fome ainda está aqui. A fome ainda está assolando Canaã. A fome também está batendo na porta do Egito. Mas a porta do Egito é uma porta em que a fome está tendo muita dificuldade de destruir, de assolar. É uma casa de concreto. Já a casa dos cananitas, ela é uma casa de palha. A fome está devastando, a fome está matando. Todo mundo sabe e teme a fome. Mas ao mesmo tempo, no meio da fome, no meio da crise, José propõe um banquete. Convida, portanto, os seus irmãos para um banquete. Quando a gente lê o texto até o final e a gente volta, a gente entende uma situação complexa que está acontecendo aqui, que é a situação do administrador. O administrador é um egípcio. O administrador sabe as regras do jogo. O administrador sabe que na casa de um egípcio, um hebreu não pode pôr a planta dos pés. Sabe que eles não veem com bons olhos nem os hebreus, muito menos os cananitas. Quando ele pede ao seu administrador, um egípcio, que prepare o banquete, nós não vemos o narrador dizendo assim, que o administrador fez uma objeção. Ô meu senhor, o que está acontecendo? O senhor está quebrando um protocolo. Por que o senhor está permitindo que essas pessoas invadam o nosso palácio, comam da nossa comida? Já não é suficiente o que o senhor tem feito por eles. Por que agora trazê-los para a sua casa? Por que convidá-los? Porque você quer alimentá-los. Por que não dá comida para eles e eles se viram? Mas não, nós vemos um administrador que obedece simplesmente às ordens de José, sem questionar. José simplesmente ordena, e o texto diz no versículo 17 que ele fez como José lhe havia ordenado, e levou os homens para a sua casa, para a casa de José. Então a primeira parte desse banquete é a demonstração da graça. A graça é assim. A graça aceita aqueles que não estão merecendo este banquete, que não estão merecendo este palácio, que não estão merecendo estes cuidados, que não estão merecendo esse amor, que não estão merecendo essa acolhida, que não estão merecendo esse gesto. O banquete inicial, por incrível que pareça, é a demonstração da graça. Algo que é dado, algo que recebemos e que nos alimentamos e que não pagamos por isso. Eles não vão pagar por aquele banquete. Eles não vão comprar aquele banquete. Eles vão receber de graça aquele banquete. O que eles não sabem é que aquele banquete não significa apenas o banquete de uma autoridade que se apiedou de homens que estão enfrentando a miséria de uma fome em Canaã, que está devastando suas vidas, mas é a de um irmão traído,
de um irmão que foi levado a uma cova criada por eles e vendido depois de hesitarem sobre sua vida, e vendido aos egípcios. Você não está diante de um banquete de uma pessoa simplesmente misericordiosa, uma pessoa que teve compaixão. Você está sentando diante de uma mesa para assistir hoje o banquete de um homem ferido, de um homem traído, de um homem magoado, mas que ao mesmo tempo está estendendo aquela mesa e dizendo assim: está aqui. É o ofendido que está oferecendo o banquete. É por isso que a gente chama isso de graça, o banquete da graça. Porque o banquete da graça é a oferta do ofendido e nunca do ofensor. O evangelho não é a história de como você leva Jesus à sala do banquete, mas é o contrário, é a história de como Jesus te leva à sala do banquete. Não é a história de como ofensores, melhor dizendo, culpados, medrosos, cheios de vergonha pelo que fizeram, chegam até Jesus para dizer: Senhor, está aqui, me perdoa. Não, é a história do ofendido que traz os ofensores para dentro de sua casa, para comer da sua comida, debaixo do seu teto e debaixo da sua vontade. Não há uma arma apontada na cabeça de José, não há uma condicional na cabeça de José dizendo: ou você recebe os seus irmãos, ou você vai ser punido com o inferno. Ou você recebe os seus irmãos, ou então você será aniquilado, e tudo que você recebeu até então eu vou tirar de você e vou fazer você ser vendido novamente pelos midianitas para um outro povo. Não vemos ameaças, vemos apenas um José, pela sua própria vontade, convidando os ofensores para banquetearem com ele neste dia. Tudo bem que os ofensores parece que mudaram. Tudo bem, porque esses ofensores não estão chegando com as mãos vazias. Eles estão com presentes, eles estão com haveres, e eles estão com o filho mais moço, o irmão mais novo. Por outro lado, esse banquete não é só o banquete da graça, ele também é o banquete do medo. Porque como o ofendido poderia aceitar um banquete nessas condições? Como ele poderia aceitar um banquete sabendo quem é que está oferecendo o banquete? Se nem sabendo quem está oferecendo o banquete, os ofensores se sentem temerosos. Imagine se soubessem, quem estava chamando eles para o banquete é justamente aquele que eles planejaram a morte e venderam como escravo aos midianitas. Se eles estavam com medo, eles duplicariam medo, porque agora eles diriam: seria uma vingança. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que eles estão apavorados, mesmo sem saber a real identidade do ofendido. Observe o que o texto diz: este banquete que é da graça é também um banquete do medo para aqueles que foram convidados a este banquete. Todo aquele que recebe a graça inevitavelmente lida com a culpa e com o medo, porque essa mesa da graça é para culpados e medrosos. Essa mesa da graça, essa mesa da reconciliação, essa mesa da alegria é para gente triste, fracassada, apavorada, culpada e medrosa. Observe como é o banquete do medo. Primeiro, versículo 18. Eles dizem, depois do narrador informar: os homens tiveram medo, e a razão do medo, porque foram levados à casa de José. Então eles diziam: rapaz,
Ninguém está indo para a casa do homem. Só a gente for chamado para ir para a casa dele. Ninguém consegue chegar e dizer assim: olha como a gente é importante. Nenhum deles começa dizendo assim, olhando para cá, dizendo assim: uau, você viu na frente de quem a gente vai agora jantar? A gente está por cima. Não, nessa hora ninguém consegue ter alegria. Quando nessa hora o sujeito vê a graça, ele põe aquele ditado, é o ditado que aparece na frente, quando a moeda é de graça, né? Quando não é oferta, o presente ali é de graça, eu sei que não é muito protestante dizer isso aqui, mas, né, todo santo desconfia, porque veja só, o cara está dando tudo isso aqui para a gente, como pode? Essa é a sensação mesmo, sua e minha, quando a gente está diante de Deus. Isso aqui é coisa de crente. Você olhar para tudo e dizer assim: Senhor, eu não mereço, tem que ter algum juízo aqui. A gente não consegue aceitar um Deus de graça e de amor. Por isso a gente tem de encontrar um meio de transformar a dádiva em pavor, medo, angústia, remorso, peso. E veja o que eles fazem. E diziam: é por causa do dinheiro. Pronto, encontraram o motivo. O maldito dinheiro que voltou, e eles estavam desesperados, achando: o cara botou isso aqui, plantou, isso aqui é emboscada, é agora que a gente vai se dar mal. É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, que nós somos trazidos para cá, para que possa nos acusar, atacar, nos escravizar e tomar nossos jumentos. Ou seja, aquele que não consegue ver a graça de Deus, na hora torna Deus não como o seu aliado, mas como o seu inimigo. Ele quer tirar algo de mim. Ele quer roubar minha alegria. Ele quer roubar meu prazer. A gente não consegue enxergar, sequer enxergar, que nos movimentos da graça divina está um Deus que olha para o seu povo com graça e misericórdia e quer celebrar com esse povo. Jesus não é o meio de Deus pegar o seu filho e esfregar na sua cara: olha aqui, seus desgraçados, o que vocês me fizeram fazer com meu filho. Olha aqui, tá vendo? Senta agora bonitinho aí nessa mesa, porque você vai participar da ceia do Senhor. E se não participar da ceia, vai ter reprimenda aqui. Jesus não é um meio de Deus espalhar na sua cara, jogar na sua cara, tacar na sua cara com todas as letras a imundície que eu e você nós somos. Mas a gente quer um Deus assim. A gente quer um Deus que chegue na cara e fale tudo o que a gente quer ouvir mesmo, porque eu preciso de alguma forma me livrar dessa culpa. E uma maneira de livrar dessa culpa é me castigando. Então me castiga, Senhor. Observe, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou dos sacos de cereal que nós somos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Essa é a ideia deles. E se aproximaram do administrador. Pronto, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: não vamos esperar isso aqui acontecer. O moço lá falou com a gente, não foi? Ele parece que é o braço direito do homem, né? Vamos conversar com o homem. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, gente, porque não vamos esperar a morte chegar. O cara não consegue nem descansar. Percebe? Não tem descanso. Não tem descanso. Não consegue dizer assim: hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Não tem. Não tem assim: hoje vamos celebrar. Não. O que tem é o seguinte: cara, vamos acertar isso aqui, porque vem chumbo grosso pela frente. Se aproximam do administrador da casa e lhe falaram à porta. Eu fico imaginando a cena. Eles chegando: senhor administrador, senhor administrador. E o texto é tão engraçado, porque quando você olha o texto, diz assim, né? E lhe falaram à porta e disseram. Parece que foi um jogralzinho, né?
Vamos lá, todos a uma só voz. 1, 2, 3 e... Senhor administrador. Óbvio que não, né, gente? Tem um representante aqui, que está falando em nome de todo mundo, batendo na porta do administrador, dizendo assim: senhor administrador, nós todos aqui estamos apavorados. O senhor precisa ouvir a gente tem uma explicação para tudo o que está acontecendo. Por favor, eu sei que o senhor já deve ter escutado um monte de coisa, escuta a gente primeiro. O administrador não está entendendo nada, né? Aí de repente eles contam a historinha deles. Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. O senhor lembra? Lembra? Ficou até um dos nossos aí. Pois bem, quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. E isso eles não conseguem ver graça, não conseguem ver a mão de Deus. Mas veja, por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco, ou seja, a gente não quer nem usar esse dinheiro para comprar, a gente tem dinheiro. Esse aqui a gente só quer devolver, para comprar um mantimento com dinheiro que é nosso. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Meus irmãos, agora acontece uma das coisas mais estapafúrdias, mais bizonhas, mais bizarras que você poderia imaginar na face da terra. Pense a pessoa mais inusitada, entendeu? Acordando e te dando assim a paz do Senhor. Por exemplo, Satanás aparecendo para você de manhã e dizendo assim: bom dia, a paz do Senhor, querido. Imagina Satã dizendo bom dia. É isso que está acontecendo aqui. A coisa mais esquisita do mundo. Um egípcio, imagine isso, vai olhar para eles e dizendo assim: a paz do Senhor. Veja, não tenham medo. Saudação de anjo. Está falando igual anjo. Anjo no Antigo Testamento faz isso. Não temas. Está lá Maria apavorada, viu um anjo. Não temas. Porque você viu um anjo, é porque a morte chegou, meu irmão. Tem irmãos aí que estão vendo anjo e estão ficando felizinho. Se você vir um anjo, cuidado, meu irmão, talvez sua hora tenha chegado. Então ele vê o anjo não, veja, o egípcio está falando igual um anjo para essa turma agora. Eles estão ouvindo assim: meu Deus, eram para ser um anjo, está sendo um egípcio. Eu estou ouvindo um egípcio falar comigo como um anjo falaria. Que a paz esteja com vocês, não tenha medo. Aí vem a terceira. A terceira é assim: o seu Deus, o Deus do pai de vocês, que é o jeito de falar deles. O Deus do pai Abraão, Isaac, Jacó, o Deus do teu pai. Foi Ele que colocou esse tesouro em sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Meus irmãos, essa é a hora que você tem que bugar, dar aquela tela azul e falar assim: mas como assim? Um egípcio falando tudo isso? Aí você tem que se perguntar: José já está fazendo um estrago no Egito, né? Evangelizando, né? Ah, foi isso, José evangelizou o administrador. Nada disso, irmão. Sabe o que ele falou? Ele já conhecia toda essa cambada. Disse assim: ó, eles vão ficar apavorados, tá certo? Você vai dizer simplesmente essas palavras. Só diga isso. Quem está dizendo isso é José, e não o administrador. O administrador só está fazendo tudo conforme José ordena. Ele não pode fazer nada que José não tenha ordenado. Então é claro que não dá para esperar de um egípcio coisa desta natureza, porque você já sabe que os egípcios não conseguem observar nem os hebreus, muito menos a divindade dos hebreus. Então essa cena é uma das cenas mais curiosas, porque, meus irmãos, Deus está usando um egípcio para consolar seu povo. Está usando um egípcio para dizer ao seu povo
que o que eles receberam não foi obra de um Deus vingativo, porque o Deus de vocês não está se vingando, pelo contrário, Ele está cuidando de vocês, e cuida tanto, que botou esses saquinhos de dinheiro num saco de cereal, para que vocês descobrissem que um tesouro está no saco de cereal, que não é só o cereal, que nunca é somente sobre comida, nunca é somente sobre seus sofrimentos, nunca é somente sobre suas provações, mas o que as suas provações guardam, o que os seus sofrimentos guardam, o que você guarda, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não é sobre aquilo que aparece, não é sobre aquilo que enxergamos, não é sobre como nós vemos. É só um saco de cereal que nós compramos. Não é só um saco de cereal, é um saco de cereal que esconde a providência divina e uma declaração amorosa de Deus, dizendo para um monte de homens sujos, imundos, desonestos, mau caráteres, dizendo a eles: eu os amo e cuido de vocês nos pequenos detalhes, até ao ponto de vocês não conseguirem acreditar. A prova é quando ele já traz Simeão. Ele já traz na sequência Simeão depois do consolo e leva aqueles homens à casa de José. E aí o que ele faz? Ele faz aquilo que todos os povos semitas faziam: lava os pés. Esse é o convite para um banquete. Se você quer receber bem alguém na Galileia, nos tempos de Jesus, lave os seus pés antes de deixá-lo entrar na mesa. Quando você lava os pés de alguém antes de que alguém chegue à mesa, você está dizendo: seja bem-vindo, eu quero você na minha casa, eu quero que você coma da minha comida, eu quero que você participe desse banquete, eu quero você em minha mesa. Você está dizendo, quando lava os pés de alguém, que este alguém é muito bem-vindo. Mas quando você não lava os pés de alguém, você só está dizendo: eu quero que você apenas dê o seu discurso. Nós só estamos interessados no que você tem a dizer. Não queremos absolutamente nada com você, a não ser aquilo que você está dizendo. Eles conheciam aquela linguagem e sabiam que agora, com seus pés lavados, eles estavam sendo recebidos com honra na casa do governador do Egito. Quem poderia imaginar uma história como essa? Depois que o administrador leva ele até a casa, lava os seus pés, alimenta os seus jumentos, os meninos começam a preparar o presente que eles dariam a José quando José viesse ao meio-dia para o banquete, porque eles haviam ouvido que ali comeriam. E aí, como termina nosso texto? Com o terceiro banquete, o banquete da alegria. Termina agora com o administrador saindo de cena. Antes, o administrador estava nas duas cenas, na cena com José e na cena com os irmãos. Agora José vai entrar em cena, vai sair o administrador e vai ficar em cena os irmãos que estavam na cena anterior e aparecem e permanecem nessa última cena. Ou seja, todos eles vão participar em duas cenas, cada um dos três. Quando se encerra essa cena, se encerra de uma maneira extremamente tocante, extremamente emocionante. Primeiro, o narrador, ele está fazendo questão, Moisés, de mostrar aos seus leitores algo extraordinário. Veja, quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Então o que eles fazem? José chega, assim que José chega, os meninos pegam os presentes, lançam os presentes aos pés de José, e o que eles fazem na sequência? Cumprem uma profecia. Certo? Lembra do sonho?
Aí você diz assim, mas Jonas, eu lembro que lá atrás, eles já tinham inclinado. Tinham inclinado 10, mas faltava o caçula. A provisão não se engana. Quando ela diz que são 11, são 11, não são 10 inclinando, tem de ser os 11. Então se no primeiro momento em que eles se inclinam, você diz assim, uau, cumpriu a profecia, mas o narrador nem aí. Aí você lá pelas tantas, você diz assim, agora eu acho que sei qual é o motivo. É porque lá não tinha os 11, lá só tinha os 10. Agora então vai ser o momento apoteótico. É agora então que o narrador vai mostrar um José, né, poderoso. Quando os 11 estão de joelhos dobrados, ele tira a máscara. Eu sou José. Agora tremam, porque agora vocês vão ver. Agora ninguém vai querer comer nada, né? Vai pensar que está tudo envenenado. Acabou a casa deles, acabou. José se revelou. Não aconteceu isso. O narrador não está dizendo assim como muitos, né? Quando pensam, Deus cumpriu a palavra dele, né? As pessoas, meu Deus, Deus cumpriu a palavra dele, irmãos. Aí vem aquela coisa, todo mundo aplaudir, né? Meus irmãos, se existe uma coisa que você nunca deveria aplaudir, é o amor e a bênção de Deus sendo derramada. Às vezes, mas Jonas, como assim? Veja, você deveria simplesmente perceber como algo absolutamente normal. Você não deveria achar estranho Deus fazer milagres, Deus amar o pecador, perdoar o pecador. Você diz assim, nada de estranho, Deus fez o que Ele sempre fez, não é? Ele é bondoso, então ninguém acharia uma novidade, né? Porque seria meio não seria, você não acha que seria um pouco até pretensioso da sua parte se admirar porque Deus fez o que é próprio Ele fazer, bondade? Imagina, se você, eu vou fazer o contrário porque talvez fique melhor. Se Satanás te pede perdão pelo pecado que ele cometeu com você, o que você faz? Tá bom, Satanás, você fez o que é comum. Não, você vai ficar assustado. Meu Deus, Satanás pediu perdão pelos pecados. Satanás está ajudando a velhinha a atravessar a rua. Satanás mudou, né? Aí você fica, né, assombrado. Por quê? Você não espera que Satanás faça bondade, você espera que Satanás faça maldade, não viu? Por isso que a gente não fica desesperado com essas coisas. A gente fica assombrado, deveria mesmo ficar assombrado, é quando Deus faz aquilo que não é próprio dele. Me dá seu único filho, sacrifica ele. Vou levar você sob a iluminação do Espírito que vai te guiar no deserto, para você, Jesus, ser tentado, meu filho, ser tentado pelo diabo. Entende? Jesus sendo levado pelo Espírito, depois de ter escutado o Pai falar, você é meu filho amado que me dá prazer, sendo conduzido para ser tentado pelo diabo, que deveria ser assustador. Quando Paulo diz, olha, por causa das muitas revelações que tive, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Deus, Satanás. Você achando que era o diácono da igreja? Satanás para me perturbar. Eu cheguei a fazer campanha pedindo para Deus me tirar o espinho na carne, mas Deus diz, não vou tirar. A gente deveria se assombrar quando Deus parece fazer coisas que a gente não esperaria que Ele fizesse. Então, quando o narrador vê isso aqui, é um narrador que está dizendo, se dobraram os 11, nenhuma novidade. É assim mesmo. Quando Deus diz uma coisa, aquilo que Ele disse vai se cumprir. Tanto é assim, que o que causa mais espanto ao narrador, não é o fato de que a palavra de Deus se cumpriu, porque ele poderia agora é a oportunidade de dizer, agora sim, vejam que se cumpriu o sonho, né, de José. Mas não, o narrador, ele está mais interessado em mostrar a reação de José com os presentes. Qual é a reação de José com os presentes? 0. Quando você chega diante de Deus, Senhor, depositei esse mês meu dízimo, hein? Sabe qual é a reação de Deus para você? 0.
Ó Senhor, eu fiz uma boa ação hoje, estou fazendo tudo em dia, estou frequentando a igreja, ó, faz um mês que eu não tomo uma repreendida do presbitério. Ó, consegui passar um mês ileso. Ó, como é que se passa? Zero. Toda a sua tentativa de fazer qualquer negócio com Deus, zero, nada, vai desprezar sua carteira, vai desprezar suas habilidades, vai desprezar sua cutis, vai desprezar absolutamente tudo que você quiser ofertar. E o que José faz? Olha que coisa curiosa. Ele lhes perguntou como tinham passado, e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem, ainda vive? Ele não está preocupado com dinheiro, ele está olhando para os agressores, para os irmãos que o ofenderam, que fizeram ele passar pelo que ele passou. Em nenhum momento os olhos dele brilharam, porque agora eles estavam entregando um presente para ele aos seus pés, ou porque a palavra de Deus se cumpriu. Não é um José dizendo: eita, o sonho que eu tive está acontecendo. Não, é um José que, isto aqui é de uma outra ordem. Ele olha para os irmãos e pergunta: como vocês têm passado? E como está o velho? É um José preocupado com sua família, é um José preocupado com seu povo. Eles responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem, ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse... Aí o coração apertou, né? Ele e o seu irmão, pensando aqui apenas na Raquel, certo? É o mais velho e ele é o mais moço. Ele olha o irmão mais novo, e quando vê o irmão mais novo, ele já tinha visto de longe, mas agora ele está diante do irmão mais moço, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? Não precisa ter muito sangue frio, né? É esse o irmão mais novo. Não é mais aquele José linguarudo, aquele José que sai falando, sabe? Não, ele pensa antes de falar. E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. E aí a gente não sabe o que acontece. O narrador deixou para a gente pensar, porque simplesmente o texto diz que José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, saiu dali apressadamente, procurou um lugar para chorar. Não se trata de um José frio, calculista. É um José que está ali lutando. É um José que está ali, por dentro, sendo trabalhado. Mas por quê? Porque é um José que, poxa, eles estão me dando provas de que mudaram. Eles poderiam ter pego esse dinheiro, eu plantei mesmo esse dinheiro, mas eles vieram aqui e devolveram. Isso não é do feitio deles, eles são gananciosos, são ambiciosos, o que eles mais querem é dinheiro. Mas olha o que eles fizeram, me trouxeram presentes, trouxeram meu irmão. Ele já sabia que os caras que já estavam munidos de presentes, e conhecia aquela estratégia. Ele também é filho de Jacó, sabe que para dobrar o outro tem que dar um presentinho. Antes de tomar a bronca, dá um presentinho, porque aí ameniza a bronca. Todo filho de Jacó sabe como funciona. Mas ele desabou, porque alguma coisa dentro dele está dizendo: não confia neles, não confia neles. Eles não mudaram, eles estão... Parece que eles mudaram, parece que eles não são mais os mesmos, mas não mudam. Esse é o movimento, entende, do texto? Um texto que está mostrando o tempo todo um movimento de um lado mudou, o outro lado não muda. Será que muda? Será que não muda? E está ali José no meio de uma luta. Será que eles mudaram mesmo? Não consegue abrir o coração. Por isso que vai testar eles de novo, vai colocar eles debaixo de um teste de novo, e não consegue acreditar.
apressou-se, procurou um lugar para chorar, entrou no quarto, ali chorou, lavou o rosto, saiu, conteve, se recompôs. Eu fico imaginando todo mundo, né, vendo aquele homem todo cheio de poder, agora se interessando pela vida deles, se interessando pelo pai, se interessando pelo menino mais moço, e quando vai falar com o menino mais moço, sai correndo chorando. O que aconteceu aqui? E de repente volta aquele homem todo inteiro, sem lágrimas no rosto, lavou seu rosto e vai novamente dirigir toda aquela conversa e encerrar aquele jantar. Diz: sirvam a refeição. E como que termina? Com ele numa mesa à parte, os irmãos numa outra mesa à parte e os egípcios numa outra mesa à parte. Olha que coisa maluca isso aqui. Na mesa, eles estão numa ordem do mais velho para o mais moço, certo? Quem que organizou isso? Você acha que foi José? Que chegou lá, deixa eu arrumar aqui essa mesa aqui. Não. Ele dá ordens para o administrador. Olha, é daqui para cá. Ele sabia um por um quem estava sentado naquela mesa, conhecia cada um deles e coloca na ordem, do mais velho ao mais moço. Eu fico imaginando esses meninos, o cara saiu chorando, agora volta, e agora está aqui essa cena, as mesas estão aqui, e está lá o nome de todo mundo, né? Parece formação ministerial. Todo mundo posicionado na mesa, sentado no lugar certinho, porque se muda de lugar toma bronca. Então fica no lugar certinho, está todo mundo certo no lugar. E os caras olhando para o outro: ih, rapaz, vocês perceberam que esse negócio aqui está do mais velho para o mais moço? Mas a gente está no Egito, né, gente? Aqui é o Egito. Cuidado, é bruxaria para tudo quanto é lado. Isso aqui está estranho. O Egito está ficando esquisito. Esse negócio não está... Ficaram, como o texto diz, olhando uns para os outros, cheios de espanto. Você achando que era por causa da comida? Não, por causa da ordem. E do outro lado, os egípcios. Que coisa curiosa, olha só, os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E aqui eu preciso parar um pouquinho e mostrar para vocês dois paradigmas que a gente não pode perder de vista, e que o tempo todo na história de José está sendo colocado: o paradigma cananita e o paradigma egípcio. Os cananitas absorviam os hebreus, misturando-se com os hebreus. Eles não viam problema nenhum entre as cananitas se casarem com hebreus e hebreus se casarem com cananitas, ou vice-versa, de todas as naturezas ali. E os cananitas enxergavam isso como uma estratégia. Ter os hebreus como parte do povo cananita era para eles algo bem-vindo. Então eles misturavam tudo. E não era só misturar porque as cananitas e os cananeus e os hebreus e as hebreias se uniam em casamento, mas porque nessa união também misturavam suas crenças, misturavam sua religião, misturavam uma série de coisas. Então para os cananitas isso era bom, era a estratégia do cananita. A estratégia cananita é pegar o povo de Deus, fazer o povo de Deus se casar com os cananitas, e o povo de Deus se perder suas origens. Então veja, a estratégia do cananita é a estratégia de misturar o povo de Deus. Aí você não consegue mais dizer o que é povo e o que não é povo. Está tudo misturado. Há uma confusão e você não sabe o que é igreja e o que não é igreja. O que é crente e o que não é crente. Hoje, meus irmãos, hoje acontece isso com crente, acontece com o termo evangélico. Hoje quando você fala evangélico, eu ia falar que eu faço sinal da cruz, mas essa seria a segunda do dia, né? Mas enfim, é aquele momento que você se assombra, às vezes, evangélico? Como assim evangélico? Esse fulano é evangélico? Mas peraí, não tem como ser evangélico nesses termos. Não tem sim, porque o termo é tão, hoje, amplo, e a mistura é tão grande, que a gente não sabe mais se é crente ou se não é crente. Daqui a pouco até Satanás está lá na porta da igreja reivindicando a membresia dele. Por quê? Porque aceita qualquer um. Não se tem mais consciência de membresia, de cuidado com a membresia, de distinção. É isso mesmo, distinção entre quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. Isso não tem nada a ver com rejeitar quem não é povo de Deus, mas em assumir-se como povo de Deus e perceber que quem é povo de Deus vive sim de uma maneira distinta. Só que do outro lado existem os egípcios, que mantêm uma estratégia completamente diferente. Se a estratégia dos cananitas seria hoje o sincretismo, fazer esse sincretismo entre o ser evangélico e o ser
inúmeras religiões possíveis que você puder imaginar aí, os egípcios eram extremamente secularistas, com as devidas proporções. É a separação radical. Vocês não se metem nas nossas vidas, nós não nos metemos na vida de vocês. Ponto. Separação completa. Esse é o movimento dos egípcios. Hebreus não são bem-vindos. Hebreus não fazem parte disso aqui. Hebreus não podem fazer parte disso aqui. E aí você entende, quando você lê a partir desses olhos, a opressão cananita e a opressão egípcia. Quando estiver estudando o Êxodo, vocês vão ver isso com muita clareza. É muito distinta a maneira de um oprimir o outro. Feitas essas considerações, o que a gente volta para o texto e encontra? Os egípcios à parte, considerando quem impuro? O povo de Deus. O povo de Deus então está sendo discriminado nessa mesa, e é uma mesa completamente dividida, mas é uma mesa que, apesar de dividida, termina com José entregando porções diante dos irmãos, e a Benjamim 5 vezes mais. Essas 5 vezes mais é o segundo teste de José. Vamos ver se eles mudaram mesmo. Vamos ver como eles reagem com um dos irmãos tendo privilégios que ele não tiveram. Vamos ver se eles vão vender novamente o irmão que agora tem uma porção maior do que a deles. Mas, feito isso, o texto diz que eles beberam com ele e ficaram alegres. E não foi com tangue. Ficaram alegres, felizes. O texto termina assim, com José conversando com seus irmãos, alegres, e os egípcios assim: como pode, sendo tu judeu, sentar-se à mesa com publicanos e pecadores? Não pode. Ele está sentado com publicanos e pecadores, vocês estão vendo isso? Ele não pode ser um dos nossos. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, como Lucas capítulo 15 diz, para um banquete. E nesse banquete Jesus estava com eles, sentados à mesa, celebrando, porque aqueles publicanos e pecadores estavam com Jesus, comendo com ele e bebendo com ele à mesa. Mas os fariseus e escribas, ao verem Jesus comer com os publicanos e pecadores, rejeitaram Jesus, porque ele comia com publicanos e pecadores. Então Jesus olha para eles e diz o quê? 3 parábolas. Conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida, até chegar na parábola do filho pródigo. Quando chega na parábola do filho pródigo, nós temos ali o protogênesis, o enredo de Gênesis todinho ali. 2 irmãos e um único pai. Um pai que tem uma herança, que tem posses, que tem bens, mas de um lado um filho que só quer o presente, mas não quer o seu pai. Do outro lado, um filho que só quer o presente, mas não quer o pai. Às vezes, Jonas, essa história está errada. Não, não está errada não, você não ouviu errado. São 2 filhos interesseiros. São 2 filhos que não amam o pai. São 2 filhos que só se preocupam com o tesouro. Só que um quer o tesouro agora, o outro quer o tesouro pela obediência. Ambos querem o tesouro, ambos querem um reconhecimento, mas de maneiras distintas. O filho mais moço pede a parte que lhe cabe na herança. Jesus está contando essa parábola justamente porque aqueles fariseus e escribas não conseguiam entender como ele poderia receber na sua mesa pecadores, como ele poderia estar jantando com os ofensores. Então Jesus diz: olha, o filho mais moço pegou todos os haveres e gastou tudo. O problema é que veio a maldita fome. E cada um vive a fome de um jeito diferente, mas a fome é a mesma. A fome que atinge José, a fome que atinge seus irmãos e seu pai é a mesma. Assim como a mesma fome era aquela que abatia tanto o menino mais moço, como o menino mais velho, como seu pai.
Só que o menino mais moço havia perdido toda a sua riqueza. Lembra do pai, e lembra que até os servos do seu pai tinham que comer. Resolve voltar ao seu pai. E aí vem a cena com a qual eu gostaria de encerrar nossa exposição de hoje. Jesus não conta a parábola de um filho pródigo. Jesus conta a parábola de um pai que amava 2 filhos. E esse pai, a Bíblia diz que avista o menino de longe, como José avistou de longe Benjamim. E quando ele vê o menino chegando maltrapilho, quando vê aquele pecador que perdeu todos os seus haveres, chegando maltrapilho em sua casa, dizendo: pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Sabe o que ele faz? A mesma coisa que José fez. Vamos lá, mata um assado aí, porque hoje a gente vai comer, hoje vai ter festa, hoje vai ter banquete aqui. Mas e por quê? Porque o menino, esse menino que estava perdido, esse menino que ninguém acreditava, esse menino que ninguém julgava que poderia um dia voltar a ser o que era, que ninguém conseguiria acreditar na sua transformação, que julgavam que ele estava condenado a viver à custa de seus próprios prazeres, ele voltou. Ele está aqui de novo, ele está de volta, vamos festejar, porque o menino voltou. E enquanto eles estão comendo, bebendo, o irmão mais velho chega, escutando o som da música, e acha estranho o que está acontecendo. Era o pai que tinha acolhido o irmão mais moço. Ele fica tão triste que ele não quer fazer parte daquela mesa. E sabe por que ele não quer fazer parte daquela mesa? Porque ele não se julga pecador. Ele acha que os presentes que ele deu ao seu pai, que é a sua fidelidade, a sua obediência, seria o grande passaporte para que o pai pudesse agora olhar para ele, dar uma festa para ele, fazer tudo para ele. Mas o filho mais velho não quis participar daquela festa, não quis participar daquele banquete. E eu queria que você lembrasse que Jesus está contando essa história olhando na cara dos fariseus e escribas que não conseguiam sentar-se à mesa com Jesus, com publicanos e pecadores. E Jesus, olhando nos olhos deles, conta a história que o mesmo pai que viu o menino mais moço, o filho mais novo, chegar todo maltrapilho e pediu para que fosse feito um jantar, um banquete para ele, é o mesmo pai que não viu sentado à mesa o filho mais velho, que percebeu a ausência do filho mais velho naquele banquete, que percebeu que o filho mais velho não estava naquela mesa. Então o pai, como o pastor que vai atrás da ovelha perdida, como a mulher que vai atrás da dracma perdida, vai atrás do filho perdido dentro de sua casa, e encontra o filho perdido dentro de sua casa, lamentando, todo ressentido. Filho, por que você não está participando deste banquete? Imagina Jesus olhando para os fariseus contando a história. Filho, por que você não está sentado aqui com seus irmãos? E o filho começa a dar uma desculpa. Pai, eu te trouxe presentes, e o maior de todos eles foi minha obediência. Eu te servi por todos esses tempos, e o Senhor nunca deu um banquete para mim. O Senhor nunca fez um assado para mim. O pai olha para aquele menino e diz assim: filho, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava perdido, mas agora ele foi encontrado. O que Jesus estava dizendo para ele? Você percebe que é gostoso alimentar o perdido? Você percebe o quanto é bom a gente banquetear
um filho perdido que volta a casa, você percebe o quanto é bom alimentar o irmão mais velho. O irmão mais velho alimentar o irmão mais moço que se perdeu. Vamos embora, meu filho. Vem participar comigo desse banquete. Aqui não tem separação. Aqui não tem mais ninguém à parte. No banquete de José, os egípcios estão fora e os irmãos estão dentro. No banquete de Jesus, os egípcios estão fora e os irmãos estão dentro. No banquete de Jesus, Jesus se alegra com a mesa completa de pecadores, de publicanos, mas se entristece, porque essa mesa de pecadores em nada seria uma inibição, uma proibição para aqueles outros que estavam assistindo e se perguntando como Jesus pode comer com publicanos e pecadores. Minha pergunta para você nessa manhã não é se você gosta de dar banquete. A nossa pergunta inicial foi: como é gostoso oferecer o banquete para alguém? Porque talvez a gente seja muito parecido com Marta. A gente quer dar banquete para Jesus por uma razão: a gente não sabe ser banqueteado. A gente não sabe o que é ser levado pela graça até a sala do banquete e ser alimentado por um Deus de graça e de misericórdia que nos dá mesmo sem merecer. Nós ainda não sabemos o que é banquetear na mesa do Senhor, porque se soubéssemos, nenhuma das provações, nenhum dos sofrimentos, nenhuma das dores seria um motivo para acharmos que Ele está com raiva, que Ele está irado e que Ele quer nos destruir. Minha pergunta para você nessa manhã não é se você tem um banquete para Jesus, mas a minha pergunta é se a mesa de Jesus é uma mesa que você olharia e diria: eu posso me sentar à mesa com Jesus, porque eu me identifico com todos esses que estão ao lado dele, porque me identifico como um pecador que foi alcançado por sua graça e que não sabe viver, que não sabe fazer o que é certo, que vive errando, mas que conta com a graça de Deus. Jonas, eu sou um desgraçado de um pecador e eu estou com fome. A minha fome não é de dinheiro, minha fome não é mais de saúde, minha fome não é mais de paz com os homens, no trabalho. Minha fome é fome de Deus, porque o tamanho da minha fome é o tamanho de um abismo. Tudo que eu tento comer não me satisfaz. Eu devoro os discursos mais pobres deste mundo. Na chance de eles poderem me alimentar, eles aumentam mais a minha fome. Eu leio todo tipo de literatura, de autoajuda a tudo que você puder imaginar. Me alimento de todo tipo de pregação que eu ligo a televisão para assistir e ouvir. E isso só aumenta a minha fome. Tudo que eu devoro com a minha alma não me é suficiente. Sou uma pessoa insatisfeita, sou infeliz e acredito que tudo isso é uma maneira de Deus me punir pelo mal que fiz. Eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus de graça e de misericórdia não só te encontre, não só te leve à sala do banquete, mas possa no meio do banquete te ensinar que para te amar Ele não precisa nem estar com os pés limpos, Ele só precisa estar à mesa. E à mesa de Jesus Ele sempre está. A nossa espera, a nossa procura, porque se existe um lugar onde Ele nos encontra e nós encontramos Ele,
é nesta mesa, na mesa dos pecadores. E se essa mesa é sua hoje, eu queria convidar você a curvar sua cabeça e em contrição, quebrantamento, dizer: Senhor, me encontre em meu desespero, me encontre em minha tentativa de se fazer feliz sem conseguir. Me salva, Senhor. Se essa é a tua oração, essa mesa é tua, meu irmão, essa mesa é tua, minha irmã. Essa é a mesa dos pecadores, a mesa do amor, a mesa do perdão, a mesa do recomeço, a mesa onde tudo começa de novo e de uma maneira que você nunca imagina. Senhor, obrigado pela mesa, mas mais ainda, obrigado porque o Senhor está nela e porque neste banquete estamos diante de Ti. Como começamos o culto, Senhor, preocupados em quando nos assentarmos para comer, seja com quem for, que a gente leve bem em conta diante de quem nós estamos. E estamos diante do Senhor, Pai, de um Deus de graça. E eu te suplico nessa manhã, nos ensina a ver graça onde nós só vemos punição, vingança, dor, ódio, mágoa. Nos ensina a ver graça, misericórdia, dádiva, onde nós só vemos catástrofe. Nos ajude a ver a graça do Senhor na fome, nos momentos difíceis. Cura os nossos olhos, Senhor, para que a gente receba paz, o consolo para não temer e a sabedoria de que tudo foi dado pelo Senhor e de graça, ainda que não merecêssemos. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez. E é no nome de Jesus, Teu Filho, que agradecemos por ela. Amém.